Pessoal, conforme prometido, estou aqui novamente para gravar o vídeo sobre população na Europa. Bom, quando a gente fala sobre Europa desenvolvida, a gente está falando da parte oeste da Europa, tá? Onde se destaca esses países com a maior renda per capita, tá? E quando a gente fala do leste europeu ou dos países da ex-república socialista soviética, a gente está falando dos países onde apresentam as menores rendas per capita do continente europeu, tá? A população da Europa hoje gira em aproximadamente de 745 milhões de habitantes. Isso são dados aí de curiosidade para vocês. E é importante a gente lembrar também que quando a gente fala sobre renda per capita, a gente está falando de um indicador que não traduz, vamos dizer, fielmente a realidade daquele país, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de Brasil ou de outros países aí que são ditos como país subdesenvolvido ou países emergentes, a gente consegue perceber isso muito claramente, né? Porque esse indicador, renda per capita, ele não leva em consideração a desigualdade social, a concentração de renda. Então, ele não vai traduzir a realidade fiel daquele país, tá? Bom, agora, começando com dois conceitos, relembrando, né, dois conceitos muito importantes quando a gente fala de população, é o conceito de populoso e o conceito de povoado. Quando a gente se refere ao conceito de populoso, a gente está falando da população total, tá? Então, quando eu falo que um país é muito populoso, eu estou dizendo que ele apresenta uma grande população, tá? É a população total. E quando eu me refiro a povoado, esse conceito ele tem a ver com densidade demográfica, ou seja, eu estou falando da população total pela área. Então, um país não necessariamente é povoado, tá? Ele pode ser populoso, mas não necessariamente ele vai ser povoado, muito povoado, tá? Como é o caso do Brasil, tá? Em relação à Europa, eu coloquei para vocês que os 23 países reúnem cerca de 413 milhões de habitantes, distribuídos em uma área de 3,7 milhões de quilômetros quadrados. Então, a densidade média vai ser aproximadamente aí de 110 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Bom, o que faz a população se distribuir em um território, né? Basicamente, um fator extremamente importante é a questão climática, tá? E na Europa a gente vai ver isso porque nós temos áreas muito frias, né? Então, isso é um dificultador de distribuição da população. Então, a gente vai ter áreas com densidade populacional elevada e áreas aí com vazio populacional, tá? Bom, esse mapa aqui de densidade demográfica na Europa desenvolvida, a gente consegue perceber, né? Como eu já havia falado, acaba que bate muito com a questão da renda per capita, né? A gente vai ter aí na parte da Europa desenvolvida uma concentração muito grande nos países Alemanha, Itália, Reino Unido, França, tá? A gente consegue perceber também que a gente tem uma concentração em Portugal. Eu coloquei aqui para vocês algumas dessas áreas, tá? Só como curiosidade também. Bom, um outro item importante aqui, como curiosidade, é a questão da cultura, falando um pouquinho da religião, tá? E depois vocês podem dar uma lida. E agora sim, eu gostaria até que vocês parassem, pegassem o caderno de vocês, para quem não fez isso ainda, e colocasse esse slide no caderno, copiar isso aí, tá? A Europa apresenta índices reduzidos de natalidade, de mortalidade, de analfabetismo, além de baixo crescimento populacional. Meu Deus, isso aqui é importante demais. Eu vou colocar um IPC no meu caderno gigante, tá? O que é IPC, gente? É importante para cachorro. Eu não vou esquecer de colocar isso no meu caderno. Isso aqui é importante para minha vida, para a discussão atual do Covid-19. Tem tudo a ver com isso aqui. Vamos ver por quê. Vamos separar. A Europa apresenta índices reduzidos de natalidade. Ai, meu Deus, quando eu tô falando disso, eu tô falando de quê? Eu tô falando que tá nascendo pouca gente, tá nascendo poucas crianças. Nossa, meu Deus, isso é muito importante. Por quê? Se está nascendo poucas crianças, isso significa que futuramente vai faltar população economicamente ativa. Ou seja, aquela parte da população que trabalha, que mantém o país. Meu Deus, isso é preocupante.
Isso é muito preocupante. Daqui a pouco a gente vai discutir isso aqui. Continuando, índices reduzidos de mortalidade, ou seja, se está morrendo menos pessoas, né? Se as pessoas estão demorando mais para morrer, significa que a qualidade de vida está boa, né? Ao longo dos anos na Europa foi só melhorando. As pessoas estão vivendo mais, estão demorando mais a morrer, né? Então, ou seja, a saúde está melhor, os investimentos em saúde estão cada vez crescendo mais, tá? A qualidade de vida da população está melhor. E de analfabetismo, obviamente, tem a ver com a questão da educação, né? Ou seja, os governos estão investindo mais na educação, tá? E isso, claro, além do baixo crescimento demográfico, né? Ou seja, né? Como as pessoas estão vivendo mais, está nascendo menos pessoas, né? Quando a gente vai fazer aquela continha bonitinha que a gente vai anotar no caderno aí, taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, essa conta linda aqui está zero ou próximo de zero. Nossa, tenente, isso é muito importante. É muito importante, porque esse índice ele começa a preocupar os governos, né? Porque como eu disse a vocês, quem vai trabalhar, né, se a população economicamente ativa está diminuindo, né? Em muitos países o crescimento populacional está próximo do zero ou já está negativo. Acabei de falar isso, né? Então isso aí com certeza já está no caderno de vocês, né, gente? Então IPC, tá? Bom, continuando aqui, isso aqui é análise de pirâmide etária, eu coloquei só pra gente relembrar, tá? Como é que eu olho uma pirâmide etária, como é que eu olho e analiso a pirâmide etária, né? Vamos fazer uma análise crítica aqui. Se eu observar a primeira e a última, eu consigo perceber o quê? Que a pirâmide etária, a primeira, né, tinha uma base larga e o topo estreito. E o que está acontecendo agora é que a base está ficando estreita e o topo, de maneira geral, ele está alargando. Claro que, né, a gente tem que pensar também, né, que as pessoas também não vão ficar vivendo tanto assim, mas a gente tem aí vários países com expectativa de vida em torno de 80 anos. Isso é muito alto, né? E o corpo da pirâmide, que é onde compõe a parte adulta, né, a população economicamente ativa, ela também está o quê? Diminuindo, obviamente. Você está nascendo menos crianças, né? Esses futuros adultos serão menores, né? Então isso daí é um ponto que a gente precisa pensar, né? Em países ricos, normalmente observa pequeno crescimento vegetativo e expectativa de vida bastante elevada, tá? Então, o continente europeu constitui-se politicamente por uma grande maioria de países desenvolvidos, já falei isso com vocês, e pressupõe-se que a maioria dos países tenham boas condições de vida, com fácil acesso ao sistema de saúde e educação, tá? Então, a gente consegue enxergar que os países europeus investem muito em educação, investem muito em saúde, em qualidade de vida, né? Então, as pessoas, assim, vivem mais, e acaba que uma coisa vai relacionando à outra, né? Então, muitas vezes as pessoas não querem ter filhos porque preferem estudar, preferem viajar, preferem, né, fazer outras coisas aí. Então, o perfil familiar mudou, foi mudando, né? E isso está chegando no Brasil, né, gente? Já chegou, na verdade, né? Então, aqui é só uma explicação aí de como é a pirâmide etária, a característica. Isso eu já falei em sala, né? Mas só para lembrar, tá? Que a gente vai ter a pirâmide dividida entre jovens, adultos e idosos, tá? Até 19 anos a gente vai falar que são os jovens, até 59 anos, de 20 a 59 os adultos, que é a população economicamente ativa, tá? P-E-A. Ai, que lindo! População economicamente ativa, tá? E depois a gente tem aí a população idosa, acima de 60 anos. Bom, hoje a gente tá, nossa, quando a gente começa a escutar reportagens falando do Covid, a gente está falando muito de Europa, né? Recentemente aí França, Itália, né, que tá no centro, Espanha, tá? Então a gente está falando de países com uma grande quantidade de população de idoso. Por isso que
o problema se concentrou muito ali, tá? Apesar de deixar claro aqui para vocês, né, que a gente já sabe que esse vírus ele não está atacando só essa população, né, mas acaba que a maior parte da população afetada são os idosos. Bom, voltando aqui, esse slide também é um slide só de comparação, isso aqui também vocês já estudaram, é apenas para a gente reparar, a ideia nem foi trazer dado atual, é apenas mostrar a diferença de uma pirâmide etária no formato mais de triângulo e uma pirâmide etária no formato mais de um retângulo, tá? Então, o que eu tenho que saber fazer? Eu tenho que saber analisar a base da pirâmide, ou seja, toda vez que eu ver uma pirâmide etária com a base estreita, o que eu estou vendo? Eu estou vendo uma pirâmide etária de baixa natalidade. Isso é característica de país desenvolvido, tá? E quando eu tenho uma pirâmide etária com a base um pouco maior, isso é característica de país subdesenvolvido, tá? E outra coisa importante é falar do topo. Quando eu vejo esse topo mais alargado, eu estou falando que a expectativa de vida ela é maior, tá? E o centro ali da pirâmide por conta da população economicamente ativa. Aí uma pergunta, né? Quais fatores interferem na expectativa de vida? Gente, isso eu já comentei, né? Mas é óbvio, né? Que quando um país ele investe mais em educação, ele investe em saúde, ele investe numa forma de trabalho, né? Onde as pessoas, vamos dizer, elas gostam mais de trabalhar, elas se estressam menos, né? As empresas são voltadas para isso, né? A gente tem mais assistência social, a gente tem menos poluição, as pessoas têm mais tempo para investir em cultura, enfim, né? Eu estou falando de fatores que vão interferir na expectativa de vida. Claro, né? Se eu vivo melhor, se eu tenho uma alimentação saudável, se eu estou menos estressada, enfim, diversas coisas, né? O que eu estou pensando? Né? Se nada de ruim acontecer, provavelmente uma catástrofe acontecer, né, gente? Provavelmente eu vou viver mais, né? A ideia é essa. Aqui tem um site aí em cima com população, sobre pirâmide etária. Depois vocês podem acessar isso aqui. Eu coloquei o link, coloquei 2 exemplos para vocês. Essas pirâmides são bem mais recentes, são de 2016. Mas olha como é que eu consigo observar que a pirâmide etária da Espanha, nossa, tô maluca, da França, até aí a 65 a 69 anos parece um retângulo, né? Não tem muita variação. Significa o quê? Que as pessoas até aí praticamente não morreram, né? As que nasceram praticamente chegaram até essa idade aí muito bem. A expectativa de vida também, o topo dessa pirâmide, quando a gente compara com a África do Sul, é totalmente diferente, né? E a população economicamente ativa da África do Sul, a gente consegue perceber que ela é maior. E um outro destaque é que as pessoas começam a morrer muito mais novas na África do Sul, né? Isso a gente sabe que é uma realidade do continente africano, infelizmente por conta de doenças, né? Que afetam a África. E falando um pouquinho sobre a base, a gente está falando aí também de uma base mais alargada, tá? Aqui a gente tem uma pirâmide bem recente da Europa, onde a gente pode colocar no caderno, né, lindamente, explicar essa pirâmide etária aí. Então façam isso, para quem não fez ainda, eu já havia pedido, mas explique no caderno as características da Europa com base nessa pirâmide, tá? Agora, very good, muito bom isso aqui, é muito importante isso daqui. A gente falar sobre a população da Europa está envelhecendo. Então isso aqui é muito bom, gente, é muito bom a gente falar sobre isso. É muito importante a gente lembrar que a gente precisa discutir isso aqui. Tá? Quais são as consequências de um envelhecimento populacional? Quais são? Então, a gente precisa falar disso aqui. Por isso que eu falei que isso aqui é muito bom. É uma discussão interessantíssima. Se eu colocar lá no Google, vai aparecer milhões de coisas. Aliás, eu deixei um vídeo pra vocês, tá? Esse vídeo, ele tá aqui no AVA, tá, gente? Sobre o envelhecimento da população europeia, tá? Depois vocês podem dar uma olhada, beleza? Bom, voltando aqui, perdão.
apertei o botão errado. O que a gente consegue ver então? Isso aqui eu também vou colocar no caderno, tá? Então também vou chamar isso aqui de importante para cachorro e vou escrever lá uma esperança de vida mais alargada, uma taxa de fecundidade mais reduzida, tananã, tananã, tananã. É esse o ciclo Europa entrou. Ai, meu Deus, nossa, como isso aqui é importante. Como eu não vou esquecer? É isso aqui. Quando a gente fala de esperança de vida mais alargada, eu tô falando de expectativa de vida, tá? É a mesma coisa. Continuando. Quais as causas do menor número de nascimentos? Nossa, desde lá do 7º ano que eu falo sobre isso aqui, que eu estudo isso daqui. Não é diferente do Brasil, gente. O que está acontecendo, né? As pessoas às vezes têm um poder maior aí aquisitivo. A gente está falando de urbanização. A Europa, a gente pode dizer que 90% da Europa é urbanizada. A nova postura da mulher na sociedade, a mulher ela está trabalhando mais, né? Acesso aos métodos contraceptivos, né? Maior custo de criação dos filhos. Tudo isso está dentro do que a gente conhece como planejamento familiar, né? Quando a gente começa a ler sobre a realidade europeia, a gente consegue perceber que eles investem muito em educação. Então, a maioria dos jovens, né, estudam aí até 25 anos. Aí vão começar a trabalhar, vão entrar nesse meio mais da ciência, do mercado de trabalho. Então acaba que às vezes eles até querem ter filhos, mas demora tanto ter uma condição para ter que acabam não tendo, tá? Então isso aqui também é importante, tá? Bonito. Quais as consequências do envelhecimento populacional? Gente, essa pergunta aqui, ela tem que cair na prova de vocês, gente, porque ela é muito importante para a vida, para um debate populacional de um país. Vamos lá. O primeiro problema será a falta de jovens no mercado de trabalho. Número 1. Uma vez que essa parcela da população é muito ativa, é importantíssima para a economia. Já havia falado, né? Isso aqui com vocês. Eu preciso de gente para trabalhar. Se não tem gente para trabalhar, o que vai acontecer? Quem vai alimentar esse país? A falta de jovens também elevaria os custos de mão de obra, causando assim vários transtornos da economia. É aquela ideia de oferta e demanda, né? Se eu tenho menos jovens trabalhando, os que estão ali para trabalhar, eles vão ser mais caros. E o aumento significativo da população idosa, tá? O segundo problema seria a elevação dos custos da previdência social, que é um debate recente aqui no Brasil também, porque a ideia é a seguinte, né, gente? Se a população está vivendo mais, por que não ela não pode trabalhar mais? Basicamente, né, a gente falando de uma maneira bem simples, seria isso. Por quê? Se eu tenho uma maior população idosa e uma menor população economicamente ativa, claramente eu consigo perceber que vai ter um problema aí na previdência social. Porque o que é previdência social? É aquele dinheiro que a população recebe, né, que ela contribuiu, e ela passa a receber quando ela aposenta. Só que quem mantém isso, né, quem mantém o país é a população economicamente ativa. E o outro problema será os altos custos com saúde, né, pois a grande massa de idosos naturalmente irá necessitar de auxílio médico. Então, isso aqui também é até uma ideia de planejamento, né? Você vai ter que investir menos em educação e mais saúde para idoso. Bom, dentro disso eu aproveitei essa situação triste que a gente está vivendo hoje do coronavírus e trouxe aqui para vocês algumas informações que trazem para a gente essa discussão, tá? Então, coloquei em vermelho aqui a Itália, que tem 60 milhões de habitantes, é a quarta maior população da Europa, tá? E dentro disso, o que a gente vê? Olha só a direita aqui, né? Direita não, a esquerda, vou começar com a esquerda primeiro. Além da Itália ter a população mais velha da Europa, o país não tomou nenhuma medida de contenção, tá? Isso aqui não é para discutir agora, a questão é a Itália ter a população mais velha da Europa, tá? Do lado, a gente tem cerca de 22% dos italianos têm 65 anos ou mais. Então, esse número ele é preocupante. Eu não vou falar só sobre questão de Covid, né? Estou falando aqui de maneira geral, de população economicamente ativa. O governo precisa ver o que vai fazer com esses números, né? E outras informações aí, mas que para a gente aqui
o que eu estou chamando a atenção é essa questão do destaque para a característica demográfica, tá? Coloquei duas curiosidades aqui para vocês. A Suécia é o país da Europa com maior expectativa de vida para os homens e também onde os idosos vivem mais tempo em boa saúde. E a França e a Espanha são os países onde as mulheres vivem mais, tá? Aqui tem um site de densidade populacional para quem tiver curiosidade, tá? Um quadrinho aqui de IDH, uma outra coisa importante. Eu preciso saber o que é IDH? Eu preciso saber. Eu preciso saber que quando eu estou falando de IDH, quando eu estou falando de desenvolvimento humano, eu estou falando sobre educação, né? Quanto tempo as pessoas estão estudando? Qual é a média de tempo aí? De expectativa de vida, né? As pessoas estão vivendo até, qual que é a média aí de expectativa de vida? E produto interno bruto per capita, que é aquele indicador que eu comentei no início do vídeo, né? Então aqui tem alguns países, alguns IDHs. A gente sabe aí que a Noruega ela é famosa por apresentar qualidade de vida. A gente viu lá a renda per capita, IDH, tá? Aqui o IDH mundial, só de curiosidade. Aqui uma reportagem, pessoal, que eu achei da revista Exame, que eles estavam falando que a medicina, né, a questão da ciência ligada aí à questão da medicina preventiva, eles estão cada vez buscando mais pesquisas para tentar aumentar os anos de vida mesmo da população, né? Para as pessoas viverem mais em boa qualidade, claro, aí sim elas poderem trabalhar mais tempo. Isso aqui é só também de curiosidade. Bom, quando a gente fala sobre a questão da população, é importante a gente lembrar que se o meu país, né, não está crescendo o suficiente, se a população não está crescendo o suficiente, eu vou precisar contar com imigrantes. E aí vem um debate importante, porque a gente está falando sobre a questão de outra cultura, um debate cultural, né? Uma pessoa diferente entrando em meu território, né? E isso aqui é uma questão de um debate que vai ficar para a nossa próxima aula. Vou comentar com vocês isso aqui. A gente vai falar sobre migração, refugiado. Só que a gente vai ver por que não é tão simples assim. Por que não é tão fácil receber um imigrante, né? Bom, pessoal, é isso. Depois eu faço outro videozinho aqui pra gente vai continuar sobre esse debate, tá? Espero que vocês tenham gostado. Abraço aí para todos.